Isaías ele vai dizer isso para nós. Isaías ele vai dizer no capítulo 6, ele diz para nós que toda a terra está cheia do quê? Da glória de Deus. Ele diz assim mesmo: toda a terra está cheia da glória de Deus. E foi um ambiente tão tremendo que Isaías começou a viver naquela hora, querido. E ele começa sabe, querido, sabe assim, a tocar de forma, eu vou dizer assim, quase que física aqui nesse mundo. Mas ele pôde encher os lábios e dizer: os santos, os anjos, eles estão adorando e declarando: santo, santo, santo é o Senhor. E eles declaram do trono da glória: toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? A glória de Deus está sobre a terra. Abacuque capítulo 1, você pode abrir aí, Abacuque capítulo 1. Abacuque ele vai falar assim: olha, pastor, você está dizendo que toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas teve um tempo que Abacuque se desesperou, ele zangou, ele ficou, sabe, assim, questionando com Deus. Mas quando você começa a olhar a palavra, querido, Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso, amém? E Abacuque ele diz para nós, querido, no capítulo 1, ele vai dizer de um tempo que está ocorrendo, que está acontecendo em sua época, e o povo, querido, o próprio povo que eles era também fazia tanta parte, tão longe, tão distante. Abacuque, o profeta Abacuque, e ele diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando o Senhor clamarei eu? Ele diz assim: e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Olha o que ele está dizendo, querido. Talvez tenha sido esses os nossos dias, tem sido esse tempo. E ele está dizendo assim: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não me escuta? Teve um momento assim, ou está tendo esse momento que tem hora que parece que Deus não está escutando, né? Parece que a gente está falando e Deus não está recebendo. E Abacuque ele começa a questionar, ele começa a conversar, ele começa a falar: Senhor, até quando? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Não está assim, não está? Se Abacuque tivesse hoje aqui, a revelação tão presente, tão assim, tão palpável. Ele diz assim: pois a destruição e a violência estão diante de mim. E ele vai falar assim: há contendas e o litígio se suscita. O tempo tão palpável. E ele continua falando: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. E ele diz: a justiça é torcida. Está assim, não está? Está desse jeito. Vamos falar da nossa nação, está desse jeito. Vamos falar dos nossos dias, está desse jeito. A justiça ela está sendo o quê? Torcida. Ele vai dizer: olha, a contenda. Ele vai dizer assim, os litígios. Ele vai dizer aonde que era para acontecer, de fato a justiça não está acontecendo. E ele começa nesse ambiente, querido, sabe, dizer: Senhor. Mas até, querido, que o Senhor ele diz assim: eu vou fazer algo.
Sabe, querido, durante alguns anos nós temos ouvido sobre a nossa nação assim, vai acontecer um avivamento, que o Brasil é uma nação do avivamento, um país do avivamento. Mas a gente fica perguntando assim, Senhor, mas o que tem ocorrido nos nossos dias é tamanha violência, tamanha injustiça, as pessoas se tornando cada vez mais incrédulas, e alguns até se apostatando da fé. E aí a gente questiona, sabe o que vai ser feito? Eu não sei, querido, não estou dizendo que Deus vai fazer desse jeito, mas nesse tempo Deus falou assim, eu vou usar os caldeus, eu vou levantar os inimigos para que eles possam vir sobre eles, sobre esse povo, e poder apertar eles de uma tal forma em que virá, sabe, tão rápido, mas tão rápidos, guerreiros, homens de guerra, que eles ficarão tão assustados. E o Senhor começa a dizer assim, eu vou fazer alguma coisa, algo vai ser feito. Sendo que aí Abacuque, ele vai lembrar para nós, querido, que assim como para você, assim como para mim, ainda que talvez a gente estejamos vivendo esse ambiente, querido, na nossa nação, talvez, sabe, um ambiente às vezes que a gente, assim, parece que as pessoas se esfriaram, parece que o amor se distanciou, né? E assim, a frieza espiritual também, sabe, aquele calor do Espírito parece que se distanciou das pessoas. As pessoas estão fazendo de Deus algo muito comum, está fazendo Deus comum, e Ele é algo poderoso, Ele é Deus poderoso, melhor dizendo, amém? E aqui olhando para a palavra, querido, então, sabe, querido, nesse ambiente ele começa a entender algo para a vida dele. Calma aí, eu tenho que me colocar numa posição, porque toda a terra está cheia da glória de Deus, amém? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? A glória do Senhor está sobre a terra, querido. E aí, o que ele faz? Ele vai dizer no capítulo 2, por-me-eis na minha torre. Olha o que ele está dizendo, eu vou me colocar na torre de vigia. Ele está falando para nós assim, eu aqui estou fazendo, na sua época ele fez isso, dizendo para nós hoje, faça isso, igreja do Senhor, nos seus dias, faça isso, você que ouve a palavra de Deus, se coloque na torre de vigia. Então Abacuque, ele se levanta, porque talvez a gente fique esperando que isso aconteça com alguém do nosso lado. A gente fica esperando que um irmão, a gente fica esperando que um vizinho, a gente fica esperando que alguém da nossa parentela, a gente fica esperando pelo pastor, a gente fica esperando por alguém da igreja. Mas aqui ele está dizendo assim, eu vou me colocar na torre da vigilância, eu vou para a torre de vigia. Ele não falou, não vou ficar esperando ninguém não, é eu que vou fazer isso. E talvez nós, queridos, estamos, sabe, nesse tempo esperando por alguém fazer por nós. Ou fazer, sabe, querido, pela sua família, ou fazer, querido, sabe, pelo seu bairro, ou fazer pela sua nação. Mas ele está dizendo assim, por-me-ei, capítulo 2. Ele diz, na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e ele vai dizer assim, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Eu me coloco na torre, eu me coloco no lugar que Deus está dizendo que eu tenho que estar, e eu vou ficar lá esperando, aguardando, ouvir a Deus, amém? Talvez, querido, quando nós estamos fazendo coisas, não queremos ouvir a Deus. Talvez quando nós queremos fazer na força do braço, e aí ele vai dizer assim para nós, ele vou ouvir. Ele diz assim, no que Deus dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Talvez nós nos queixamos muito, mas não nos colocamos no lugar, né? Nós não vamos para a torre. Queixamos muito, mas não nos colocamos. Talvez a gente vai se queixar de outras coisas que não estão acontecendo, mas a gente não se levanta, não se coloca na torre do vigia. Mas ele está dizendo assim, agora eu vou me colocar e vou ficar aqui ouvindo. Eu vou esperar o Senhor me dar a resposta sobre aquilo que eu coloquei diante do Senhor, até mesmo aquilo que eu questionei. E aí ele, nesse ambiente, diz assim, o Senhor me respondeu e disse, ele se coloca
na torre de vigia, e o que o Senhor faz? O Senhor fala com ele. E aí quando a gente acha, oh, Deus falou, como é que vai acontecer agora? Olha o que a Bíblia vai dizer: o Senhor me respondeu e disse: escreve. Olha, ele diz assim para o profeta: escreve. Ele diz assim, ó, a visão, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que, ele diz assim, possa ler até quem passa correndo. Para quem passa correndo, possa ver. É grande. Para que, sabe, aqueles que passarão vão ler. E ele vai dizer assim ainda, querido, olha, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Amém? Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, ele vai falar assim: espera. Sabe qual é o problema? É que ninguém quer esperar. É um ativismo, querido, assim, que tem tomado, as pessoas querem tudo rápido. É um negócio, e ele está dizendo assim, ó, espera, porque certamente virá e não tardará. Ele está dizendo, espera, porque certamente virá. Há quantas pessoas, querido, há quantas pessoas que estão recebendo hoje, porque alguém lá atrás pode ir para a torre de vigia, pode ir para a torre clamar, pode esperar. E outras gerações vieram e receberam dessa palavra, receberam, queridos, estão recebendo da glória de Deus. Porque ele diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. Ele está dizendo, algo vai acontecer. Ele está dizendo para nós, a terra não vai ser cheia de glória, mas ele vai dizer ainda aqui em Abacuque para nós, querido, no verso, aqui no capítulo 12, verso 14, ele diz: conhecer, porque já tem a glória, agora é conhecer a glória. Ele diz assim no 14: pois a terra se encherá do quê? Do conhecimento da glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E aí ele está falando para Abacuque assim: olha, no meio do caos, não desista. No meio de tudo que você está assistindo, não pare. Aleluia, Jesus. E aí, querido, ele vai e fala de uma forma tão direcionada: pois a terra se encherá do conhecimento, ele diz o quê? Da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Toda a terra tendo conhecimento da glória. A glória, ele diz que está sobre a terra, diz que o que é para nós? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas há muitos que precisam o quê? Conhecer, ter o conhecimento da glória de Deus, querido. Ter conhecimento da glória de Deus. Sabe, não é sermos religiosos, mas é conhecer a glória de Deus, sabe? A gente tem observado, talvez em algum ambiente, a gente conhece tanta letra, mas, sabe, querido, é viver cada letra, cada direcionamento da palavra de Deus para a nossa vida. Nós cantamos canções, e isso é bíblico, está na palavra, que nós cantávamos outrora e dizia: temos a espada que é a palavra de Deus. Amém? Não é isso? Tem uma espada que é a palavra. Mas sabe, querido, se nós olharmos à luz da palavra e observarmos, realmente uma igreja, ela tem a espada. Mas se nós olharmos nos dias atuais, sabe, querido, desculpa, tem que falar assim, mas tem sido uma igreja acomodada, a igreja dormindo, sabe, querido, em cima da espada. É o que Paulo vai dizer para nós: dormindo em cima da espada. E nós temos uma espada, é a palavra de Deus,
é a palavra do meu Deus, sabe, querido? E cada palavra que sai da boca de Deus, querido, ela de fato é poderosa, amém? Ele quer, você e eu temos acesso à escrita, mas não é apenas uma escrita, é algo poderoso vindo do céu para a terra. E aí a Bíblia vai dizer isso para nós, querido, que nós já carregamos, amém? Amém. Está dentro de você, você recebe nessa noite, está dentro de você, querido. Mas sabe qual é o nosso problema? Que nós temos uma grande dificuldade, que é, sabe, querido, acreditarmos mais nas dificuldades do que na palavra de Deus. Nós acreditamos mais nas dificuldades do que sai dos lábios, do que sai da boca de Deus, ou do que está aqui, querido, escrito, direcionado para a nossa vida. E ele vai falar isso para José: medita na minha palavra, não parte, ele fala em Salmos, da tua boca. Sabe, não permita que esse livro se aparte da tua boca. Ele vai continuar dizendo lá para Josué: medita nele dia e noite, e você vai ser o quê? Próspero. Sabe, querido? E ele está dizendo: olha, você vai sobressair. Só que nós acreditamos mais, querido, nas dificuldades. A gente olha para a nossa casa, se tem um ambiente, sabe, querido, esse ambiente não é confortável, nós nos permitimos a se levar por ele. E não acreditar na palavra poderosa e tomar um posicionamento. Volta para a torre, amém? Volta para a torre. E diz assim mesmo: aqui não, aqui eu tenho uma palavra de Deus. Tem uma palavra de reino para a minha vida. Tem uma palavra de reino dentro do meu lar. Tem uma palavra de reino sobre a minha vida, porque o Senhor disse que a palavra dele é sobre a minha vida. Mas a gente começa a olhar as dificuldades, os caos. É onde ele vai dizer assim: olha, aí nós olhamos muitas vezes mais para as contendas. A gente vai vendo pessoas que, sabe, querido, desfazendo suas alianças, né? Abrindo mão da aliança, pessoas abrindo mão de casamento, pessoas abrindo mão, querido, de estar aliançado com os ministérios. Sabe por quê? Quando a gente começa a olhar para a palavra, a gente vai ver que as pessoas, elas não querem perseverar. E ele diz para nós que é perseverando. E essa é a dificuldade que muitas vezes nós temos, querido, de perseverar. E às vezes a gente desiste logo das primeiras dificuldades que aparecem. A gente desiste logo quando a gente encontra uma situação, querido, que, sabe, que não é do nosso jeito, não é, não está fácil para mim, então a gente abre mão. É como, sabe, eu me lembro que eu conheci um rapaz, ele era um amigo de que eu comprava material. E na época eu fiz autoescola, aí ele falou: pô, mas você passou? Eu passei. Você não foi reprovado nenhum? Não, graças a Deus, consegui passar. E aí ele já estava na 6ª vez. E aí ele falou assim: eu vou desistir. Pô, mas depois de 6 vezes você vai desistir? Vai desistir agora. E eu falei para ele: não desista. Não, eu vou desistir, muito difícil, já gastei muito dinheiro. Eu vou desistir, vou desistir. E eu falei: não desista. E sempre que a gente se encontrava, ele conversando, todo desanimado, falei: volta lá, paga de novo, faz de novo. Não desista, cara, vai afinco, vai afinco. Querido, ele fez a 7ª vez. Ele voltou revoltado. Falei: não volto mais, agora eu não volto mais mesmo. A 7ª vez, 7 vezes, querido. E é assim, ele, sabe, até a 6ª vez ele estava indo, perdia e voltava, perdia e voltava. Na 7ª ele disse: eu larguei o carro no meio do caminho, andei até um bom pedaço. Para quem conhece ali a Praia de Siqueira, lá depois da Luma Fé, a prova vinha pela lagoa da Praia de Siqueira, né, de frente à Praia de Siqueira, e ela pegava de volta ali, se não falha a memória, a América Central, se não falha a memória. E ele abandonou o carro, porque tinha um carro na calçada. E ele tinha que dar certo, o caminho estava livre para ele andar, se precisar desviar do obstáculo. Mas porque tinha um carro na calçada, e ele não deu seta sinalizando que tinha um carro na calçada, o cara mandou ele parar o carro. E não, por quê? Você está reprovado, na 7ª vez. Ele é reprovado, você está vendo um carro na calçada, você não sinalizou. E ele, então tá aqui o carro, eu vou embora, não quero saber mais disso. Ele largou o carro, peguei no meio do caminho, foi embora andando até lá atrás, onde nós conhecemos, ele faz a prova, né, do Detran, atrás do açaí. E ele foi embora a pé. E muito revoltado, e
encontrei com ele naquela semana, ele muito chateado, desanimado. Ele, não, agora eu parei. Ele falou, rapaz, você já foi até 7, vai mais uma. Desiste não. Desiste não. Insistindo com ele. Aí passou uns meses. E aí encontrei com ele. Não, dei entrada de novo. Esse cara é... Sabe o que, querido? Perseverança. Ele voltou lá. E ele passou na 8ª vez. Menos de um ano, ele comprou o carro dele. Eu falei assim, tá vendo? Depois de tanta luta, depois de tanta guerra. E ele, sabe, a gente conversando, encontrei com ele no comércio, lá em Búzios, e a gente, sabe, compartilhando na época, aí me faz lembrar, chama-se perseverança. Perseverança. E quantas vezes, querido, a gente desanima, logo quando a gente se depara, querido, com as dificuldades. Eu me lembro, sabe, querido, quantas vezes, na minha caminhada, parecia que tão difícil. E a gente pensa, por que desistir? Quantos de nós já fizemos isso, querido? Quantos de nós já abrimos mão, querido, sabe, de coisas que eram tão relevantes, mas porque a gente encontrou dificuldade, nós paramos, não perseveramos. Eu tenho problema com o vício, não aguento mais, não dá para mim. Não, meu querido, continua, persevera, amém? Amém. Persevera. Ué. E aí ele mostra para nós, querido, que muitas das vezes é persistir, é acreditar. Perseverança é isso, é você não desistir, mas é persistir, acreditar sempre, amém? Amém. Então aí Abacuque ele olha, nossa, ele pode uma situação dessa que nos rodeia, depois desse ambiente todo, mas ele nesse ambiente, querido, ele pôde falar com Deus, Senhor, aviva. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite? Aviva, Senhor, a tua obra. Diga para ele, querido, aviva a tua obra, como ele diz no capítulo 3, no verso 2, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Volta a acreditar, querido. Volta a crer. E o nosso grande problema é em persistir. A gente vai observando que as pessoas hoje têm mais acreditado nos sentimentos. Então, tanto que eu sinto, não é a palavra, é o que Deus está dizendo. A gente nem foi para a torre, a gente nem se colocou no lugar para ouvir o Senhor, e nem esperar ainda mais, mesmo como o Senhor acabou de falar, mas a gente diz assim, eu sinto, é um sentimento. E quando você olha para a palavra, sabe, querido, a gente observa que o que eu sinto, se nós observarmos, nesses dias que nós estamos vivendo, é mais importante do que Deus falou. Você já observou isso nesses dias atuais? O que as pessoas estão sentindo é mais importante do que a palavra de Deus. É o sentimento agora que, sabe, querido, que tomou. Aí você pergunta, mas por que você está tomando? Você não, porque eu sinto. Você sente de quê? Você quer de Deus? Não, não é de Deus. Se você se enquadrar na palavra, isso é um sentimento seu. Pessoas que estão acreditando no seu sentimento, tomando decisões baseadas até no nome de Deus, não é no nome de Deus, não tem nada a ver com Deus, o seu sentimento. E aí quando você olha o que? O que eu sinto é mais importante do que aquilo que Deus estabeleceu, do que Deus falou. E eu preciso trazer para a minha vida aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus está falando, amém? Aquilo que o Senhor declarou, porque Ele vai dizer para você e para mim, olha, ao Espírito Santo sobre a minha igreja, não é sentimento humanista, não é nada desse mundo, não é nada que você está dizendo, eu sinto, não, ouve o Espírito Santo, querido. Bate sobre o Espírito Santo. E nesses dias é o que nós precisamos ouvir. E aí, querido, você vai ouvir Ele dizendo isso para nós, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61 ele fala, porque o Senhor me ungiu. Amém? Amém? O Senhor te ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar a
glória do Senhor sobre toda a terra. Mas a glória do Senhor não é os jargões de crente, querido, não é uma falância de crente que nada muda, mas é o comportamento, uma atitude, ser radical, como a palavra está dizendo. Cara, muda da água para o vinho, é mais ou menos assim. É ser radical, a palavra está falando. Então ele está dizendo assim: olha, é esse ambiente do Espírito do Senhor que te unge, que te ungiu. Se nós olharmos aí 61, ele vai trazer esse tempo falando para nós. E ele vai dizer assim no 61, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aleluias, amém? Porque o Senhor me ungiu. Lembra do Zé Luiz ministrou? O Zé Luiz ministrou domingo. Eu estava sentado ali e parte da ministração, né, ela estava assim começando lá em casa. E quando eu sentado ali, o Zé Luiz ministrando, a mulher que vai buscar água no horário mais quente do dia, porque ela tinha medo dos preconceitos que rodeavam a vida dela. Então eu vou no horário que não vai ter ninguém, onde o sol está mais escaldante, eu vou tirar água, buscar água. Quando ela chega naquele posto, ela encontra Jesus, né? E aí, aquele papo, né? Aquela conversa que foi desconstruindo religiosidade, sabe, que Jesus foi trazendo para a simplicidade, mostrando assim: olha, se você beber desta água que eu lhe der, não é que você vai tirar com o balde daí desse poço, não. 30 metros de profundidade, é dessa água que você vai tirar dessa distância toda que tem, não. Mas se você beber da água que eu lhe der, fará jorrar dentro de você, porque uma fonte, é uma fonte a jorrar, tremendo, amém? Quem estava aqui recebeu, glória a Deus. Então, querido, olha, fará de você uma fonte a jorrar. E a moça, muito feliz da vida: mas se você soubesse, Jesus, né, começa a bater um papo. Olha, é o seguinte, para começar, vamos dizer lá quem é você. Você já teve 5 maridos, que você tem, não é seu. Você está aqui buscando o seu horário. Você não quer ter um encontro com as outras mulheres, por causa do preconceito, que ela vai dizer das atitudes que você já teve no passado, e que você está vivendo hoje. Mas aí Jesus vem, querido, falando de um direcionamento de vida. O Senhor está dizendo assim: olha, mas esta água que eu tenho para a tua vida transformará você. E a mulher começa a receber, como você ouviu a história, a palavra de Deus. Aí o que acontece? Ela corre. Aí onde Jesus começa a falar para a gente, ela volta para onde? Para a aldeia dela. E ela compartilha. E algumas pessoas já começaram de imediato a crer no poder de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu. Assim como o Senhor ungiu aquela mulher naquele dia, para que ela voltasse no meio delas e começasse a compartilhar o poder de Deus. E as pessoas começaram a crer, querido. Quando ela abria a boca, começava a falar. E aí eles voltaram lá e buscaram Jesus, trouxeram Jesus para passar alguns dias com eles. E ali, querido, ainda mais, começaram a crer ainda mais, porque eles começaram a ter um relacionamento deles diretamente com o Senhor. Já não era mais alguém intermediando, já eram eles juntamente ouvindo o próprio Cristo, falando de um ambiente de transformação. E aí ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar. Ele diz assim, quebrantado de coração, e a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar o quê? A todos os que a consolar. Estou dando continuação na ministração do Zé Luiz de domingo. Vamos continuando, parte 2. Parte 2. Sabe, querido? Então ele está dizendo assim: olha, a consolar. O Espírito está sobre você, para que você vá e você compartilhe, sabe? E esse Espírito encher outros e outros. E aquele que estão cativos ser liberto, aqueles que estão aprisionados ser liberto, sabe? Ele vai dizendo: aquele que está ali no fundo do poço ser arrancado, colocado de volta para cima. E aí ele diz assim: olha, e a consolar aqueles que choram.
Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, é o que está acontecendo nos nossos dias. E nós precisamos jogar tudo isso por terra em nome de Jesus. Capítulo 4, segunda aos Coríntios. Capítulo 4, segunda carta aos Coríntios. 4. Nos quais, segunda carta aos Coríntios 4, ele diz assim, ó, nos quais Deus desse século, Satanás, né? Deus desse século, ele está dizendo assim aqui, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, com a imagem de quem? Deus vivo. Você já observou, querido, que nesses dias a incredulidade tem tomado muitas pessoas que têm uma longa jornada, já há 20, 30 anos do Evangelho, se tornando incrédulos diante da palavra do Senhor, se permitindo até mesmo como cristão, como crente de Jesus Cristo, o seu entendimento, sabe, querido, se tornar um entendimento confuso nesses dias. E quando nós olhamos, o que nós observamos é que o Senhor vai dizer que a terra, ela precisa o que? Da glória de Deus. A terra, ela precisa o que? Do conhecimento, melhor dizendo, da glória de Deus, como Abacuque capítulo 2. A terra precisando desse conhecimento, querido, da glória de Deus. Então, ela já tem, a glória já tem, mas precisa conhecer a glória. E o diabo se manifestando o que? Querido, nesses dias, para que a incredulidade venha tomar as pessoas. E aí ele diz para nós, dentro desse texto, diz, nos quais o Deus desse século secou o entendimento das pessoas, dos incrédulos ainda mais, querido. Ele diz para que ele não resplandeça, para que não resplandeça a luz. O diabo tentando cegar. O apóstolo Paulo trazendo isso para nós, ensinando para nós. Para que você não descubra quem você é em Cristo Jesus. É o diabo cegando, para que a gente não venha descobrir, sabe, quem você é. Ele tentando roubar, tirar isso, sabe, principalmente da igreja do Senhor nesses dias. Aonde um belo dia eu estava, num determinado lugar, estava numa escola, e havia acontecido uma catástrofe por aqueles dias, e aquela pessoa chegou para mim e falou assim: eu sei que você é cristão, mas eu quero saber como é que você fica diante dessa situação, e eu te faço uma pergunta. Diante de tudo isso que aconteceu, crianças morreram, idosos morreram, e ele fala assim: aonde está Deus? Eu respondi: Deus está no seu trono de glória. O seu trono de glória. E por que que ele não livrou? Por que que ele não fez? Por que que ele não aconteceu? Porque isso e por aquilo. A incredulidade tomando a alma daquela pessoa. A incredulidade, sabe, querido, sendo encharcada dentro dele. Eu falei: e os quantos também tiveram livramento? E os quantos já foram resgatados? E os quantos que não morreram? Você só conta e põe na conta de Deus o que morreu por causa da tua incredulidade. E ele disse assim: eu não acredito em Deus. E você está fazendo o que aqui? Porque se você existe, porque Deus soprou sobre as tuas narinas um dia e te deu fôlego de vida, não é porque o que acontece sobre a terra, que Deus não exista, que Deus não é poderoso. Agora a incredulidade está tomando o teu coração. E muitos de nós, querido, se permitindo que o diabo venha cegar o entendimento, para que de fato, como está dizendo aqui, nós não venhamos descobrir quem nós somos e
quem você é no próprio Deus. Essa é a verdade. E aí ele vai continuar dizendo, ainda aqui nesse capítulo 4, verso, ele vai dizer assim no 6, porque Deus, sabe, querido, não sejamos uma igreja que durma sobre a espada, amém? Ele diz assim, porque Deus, que diz, das trevas resplandecerá o quê? A luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento do quê? Querido, tremendo e poderoso, ele diz para nós, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conhecimento da glória de Deus. Que dentro de nós, que ele comece a gritar, que dentro de nós comece a ecoar, sabe, essa voz gritando, porque é o que o Senhor está dizendo para que possamos gritar, clamar por Ele. Não é Ele a voz que grita, é você a voz que grita a Deus. Quem gritava no deserto era o próprio Jesus? Não, era João Batista, que clamava, que gritava, a voz ecoava, saía de dentro deles, ele gritava pela presença. A voz que clama no deserto. João era a voz que clamava no deserto. Sabe qual é o tremendo? É que os ricos, os nobres, os pobres, todas as pessoas saíam da cidade e iam para o deserto ouvir João Batista pregando o evangelho do reino. Ele vem, ele virá com poder e autoridade e glória. Ele dizia, eu nem sou digno de desatar as suas sandálias, mas ele vem com autoridade e glória. Ele vem com poder e glória. Ele vem com unção, ele vem sim para desfazer todas as obras do inferno, todo atrapalho de Satanás. Ele trará libertação às pessoas. Mas é João que gritava, era ele que clamava. Não é? A Jesus é a voz que grita, que clama no deserto. João era que clamava e gritava no deserto. Volta para a torre, querido, volte a clamar, sabe? Uma voz saindo de dentro, clamando, olhou para sua casa, aquilo lá está fora do lugar, clama mesmo. Fica lá tão pertinente na presença do Senhor. Aleluia. Estava ouvindo o testemunho de uma ministra aqui da nossa nação, somente para a área da mulher. Ela ministra de uma forma assim, sabe, que traz muito conhecimento, muito aprendizado. E a filha dela se afastou dos caminhos do Senhor. E algumas pessoas começaram a botar na rede social dela: você é uma mulher que prega a palavra nessa nação, e você não conseguiu salvar a sua casa. E ela começou a entrar numa tristeza, ela compartilhando, sabe, aquilo começou a vir de uma forma muito profunda dentro dela. Mas ela foi também, sabe, aquela que começou a buscar a Deus, falou assim: eu criei minha casa, eu ensinei minha casa, eu fiz aquilo que estava, sabe, que é dentro do meu alcance como mãe que tinha que fazer, e eu fiz, Senhor, ensinando a minha casa. Mas depois que a filha alcançou os 18 anos, ela disse: eu vou embora, e foi embora, mudou totalmente o seu comportamento, e foi embora, e vive hoje muito distante. Mas ela estava contando que um dia ela estava num ambiente onde a glória de Deus desceu, assim, o céu baixou, né? Naquele ambiente. E a glória de Deus foi muito, sabe, muito maçante, assim, muito, quase que palpável, ela dizendo. E daqui a pouco uma pessoa, o Senhor tomou em espírito e começou a ministrar naquele lugar, começou a falar, e Deus começou a perguntar, sabe, conversando com aqueles que estavam ali, perguntando o que eles queriam. E ela, sem antes acontecer esse problema todo, com a sua casa, com a sua filha, e ela dizia: Senhor, aqui os meus filhos,
te conheça mais do que eu já te conheço. Eles têm uma vida com o Senhor. E começou a falar. E o Senhor foi confirmando cada clamor daquele ambiente. E ela falou que outro dia passou por esse lugar e esqueceu do lugar. Eles foram ali fazer uma ministração, ela esqueceu desse lugar. Mas de repente o Espírito deu um estalo. E ela lembrou, ela começou a lembrar das ruas. E começou a lembrar, sabe, querido, que ela tinha estado naquela geografia. E do que Deus havia falado alguns anos atrás. E aí você observa, sabe, querido, que não podemos parar. Não podemos parar de crer. Não podemos, sabe, querido, deixar de perseverar. E uma das coisas, ela falando e o Senhor testificando a fala dela. Aí daqui a pouco uma pessoa aí botou um testemunho assim: olha, belo dia, eu saí da minha casa e eu fui embora, me envolvi com homossexualismo, mas a minha mãe, meu irmão, passavam noite orando, dias clamando. Foram assim por longos anos, até que um belo dia eu estava na casa, já morava com outra pessoa, com outro homem. De repente o Espírito Santo veio, sabe, ele fez presença na vida daquele rapaz. E ele levantou daquele lugar e ele correu para casa. E ele voltou para casa, sabe, ele voltou para casa e dizendo assim: olha, é nunca parar de perseverar. Sabe, querido, quando eu me converti, era viciado mesmo no baile funk. Sabe, um negócio terrível. Foi na época que começou a explodir no Brasil. E eu me converti, não me converti, mas estava vindo para a igreja, para os cultos. Aí um belo dia, eu fui pegar a toalha no varal, né? E o vizinho lá do outro lado estava ouvindo as músicas que naquela época a gente ouvia lá nos bares. Aí o corpo começou a se mexer. Mas o Espírito Santo começou a vir, falar. Sabe como, querido, que isso foi vencido? Com perseverança. E não foi na primeira semana, não foi nos primeiros meses. Quantos amigos me encontravam: mas vamos para tal lugar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu dizia que eu tinha dinheiro, né? Porque eu não queria ir. Eu falei: não, a gente paga para você. Olha o inferno esse. Né? Tanta escapada aqui, tenta pegar de lá. Eu disse: não, porque eu não tenho dinheiro. Não, mas a gente paga para você. Ah, não vai dar não, porque essa semana tem muito trabalho. E o Espírito Santo já fazendo a obra. Aí um belo dia, fomos no aniversário de uma moça que era até da igreja, né? Aniversário do nosso querido evangelista João Paulo. Aniversário da filha dele. E aí eu estava lá. E estava a galera toda da escola, e parte dessa galera da escola da filha dele era uma turma que a gente de vez em quando saía para a noite. E eu estou, nesses tempos, o Espírito Santo já estava me morrendo já, querido. E aí eles chegaram e falaram assim: ó, está rolando uma festa lá na cidade de Búzios, vamos embora, a gente vai acabar a festa aqui e a gente vai correr para lá. Então vamos embora. E aquela guerra aqui dentro: vou, não vou, eu vou, não vou, eu não vou. E a perturbação, sabe, querido, mais vozes para ir do que para você não ir. Só que naquele dia eu corri, ainda fiquei trancado no banheiro. Eu fui pro banheiro do colégio, feito numa escola aqui do bairro, e eu entrei, a porta trancou, e ninguém conseguia abrir a porta. Mas eu fui para lá, querido, para falar com Deus do meu jeito, para conversar com Deus, para que Ele me ajudasse, para que, sabe, eu não me permitisse eu ir, mas era uma decisão que eu tinha que tomar. E eu fiquei trancada, depois que eu acabei de falar com Deus, fui tentar sair, a porta trancada, e um desespero tentando abrir, ninguém conseguia abrir aquele negócio, e a hora foi passando, a hora passando, e quando eu saí de lá, os benditos ainda estavam lá me esperando: ei, estamos indo agora, vamos embora. Eu olhei para eles e falei assim: eu não vou. Não, mas você vai, não vou, eu dou dinheiro, eu fiz errado, porque para poder eu fugir, sabe, querido, essa é a guerra. A perseverança. E eu falei assim: olha, eu pago até a passagem de vocês para vocês irem. Eu dou dinheiro, e eu dei naquela época. Toma o dinheiro da passagem. E eu não fui. E quando eu fui para casa, depois daquele aniversário,
aniversário de família cristã. Eu voltei para casa. E pela madrugada, porque uma das pessoas era da nossa família. E ela também estava hospedada na casa da minha tia, onde eu passei aquela noite dormindo. Que é cristã, que hoje está no Senhor. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa não apareceu. Não chegou em casa. Quando foi por volta de 10 horas, ela chega. Vocês não sabem o que aconteceu. Na volta teve uma briga, quebraram o ônibus de Búzios todinho no meio da estrada. E para piorar, não tinha asfalto não, tem como ter hoje, não era estrada de chão. E passaram a madrugada, parte da madrugada, que aconteceu? Voltou a pé para uma casa de um parente nosso lá de Búzios, para poder ainda passar uma parte da madrugada até pela manhã voltar. Chegou em casa às 10 da manhã e eu pude dizer assim: obrigado, Senhor, porque vale a pena perseverar. E a guerra é constante. Mas sabe quando você olha para a palavra, você observa, querido, que é perseverar. Persevera, amém? Aí ele vai terminar Abacuque para a gente encerrar. Abacuque ele vai encerrar como você já conhece o texto. Eu creio que ele de uma forma muito poderosa. Capítulo 10, verso 17, capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. A parada tá horrível em torno da gente, mas sério, querido, todavia, amém? Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Ele diz: todavia, ele diz: eu me alegro no Senhor e exulto